Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Boas, bem-vindos ao Bola ao Meio. O meu nome é André Zeferino e serei o moderador desta edição. Não estão enganados. Hoje não será o André Cruz quem irá moderar esta edição. O Bola ao Meio sofreu uma alteração e passará a contar com uma edição semanal em que vamos abordar os temas quentes do momento. Vamos falar, nesta edição, sobre o regresso da Bundesliga e o regresso do futebol com uma nova vida. Uma vida diferente. Os meus dois convidados para esta edição são o Miguel Palma e o Eduardo Costa, analistas da ProScout. Antes de mais, dar-vos as boas-vindas e agradecer-vos a vossa participação aqui no Bola ao Meio. E também agradecer ao André e à ProScout pelo convite para mais uma edição do Bola ao Meio. E pronto, espero que seja um bom episódio e que todos os ouvintes aprendam um bocadinho e também gostem desta conversa informal. Quero agradecer também o convite à ProScout. É a minha primeira vez aqui no Bola ao Meio e vamos a isso. Vou começar por colocar-vos uma questão em que a resposta será apenas sim ou não. Futebol deste modo. Eduardo, sim ou não? Sim, sem dúvida. Miguel, sim ou não? Sim. Vamos então agora aprofundar essas vossas opiniões e, Eduardo, eu questionava-te qual é o teu olhar sobre o futebol atual com todas estas restrições e novas medidas que foram implementadas nesta primeira jornada do regresso na Bundesliga? Sim, em primeiro lugar estou contente por o futebol regressar, uma liga que eu também acompanho bastante. Se bem que acho que as medidas adotadas, não só agora na Alemanha, mas também com as que se falam já na Liga Portuguesa, acho que são as corretas e as indicadas também para dar alguma sensação de segurança, não só aos jogadores, mas a todas as pessoas que estão no estádio e no relvado, mais particularmente. No entanto, acho que há medidas que são um pouco contraditórias e que eu acho que são mais para ser politicamente correto, digamos assim, e não tanto porque são eficazes. Por exemplo, acho que não faz absolutamente sentido nenhum os jogadores estarem no banco de suplentes, que nem é banco de suplentes, é bancada de suplentes, a 2 metros de cada um, e depois vão para o jogo e estão a centímetros uns dos outros, nos cantos, nos livres ou no decorrer do jogo, no geral. Portanto, acho que não faz grande sentido. Entendo, obviamente, o objetivo e tem que-se também dar, de certa forma, o exemplo. Alguns espectadores que estão a ver na televisão também começar para as pessoas começarem também a adotar um pouco essa mentalidade, porque nem toda a gente ainda está bem, acho eu que nem toda a gente está bem ciente desta situação, portanto, acho que também serve um pouco para deixar as pessoas mais conscientes do perigo que é este vírus. É interessante, sinceramente acho interessante até o formato de sem espectadores, porque claro que é assim, obviamente é completamente diferente daquilo que estamos habituados, não tem o calor do público, isso aí já é bastante importante e é das melhores coisas de ver o futebol, é sem dúvida o público. Mas por outro lado também acho interessante ouvir os jogadores e ouvir os treinadores, ouvir a bola, ouvir as redes. Acho isso interessante. Eu particularmente não percebo nada de alemão, mas quando isso acontecer na Liga Portuguesa acho que vou gostar bastante de ver os treinadores a gritar com os jogadores a reclamarem uns com os outros, a reclamar com os árbitros. Acho sempre uma parte também engraçada do futebol, também faz parte do espetáculo. Mas sinceramente no geral estou mais contente do futebol ter voltado do que propriamente estar a preocupar-me tanto com se há a porta fechada, se não é, se tem adeptos, se não tem. Acho que as medidas que foram adotadas são as essenciais, são as medidas necessárias e estou mesmo contente por o futebol ter voltado, portanto, e que não haja casos e estou contente também por não haver casos da Covid-19 neste caso na Bundesliga. Esperemos que quando a Liga Portuguesa também retomar que não haja casos nenhuns, e na Liga Espanhola, na Inglesa e por aí adiante também.
Tu tocaste aí num ponto e eu, esta semana, neste fim de semana, aliás, li um artigo que falava sobre a questão de se ouvir os jogadores e também os treinadores e até alguns palavrões, porque nós não percebemos alemão, mas nesse artigo falava-se disso porque querem tomar medidas para impedir que isso se ouça nas transmissões, esses tais palavrões e até algumas das indicações que são dadas para dentro de campo. Eu não sei se tens alguma opinião particular em relação a isto. Sim, acho que essa questão dos palavrões e das indicações, e assim, é tudo, faz tudo parte também do espetáculo, e as pessoas também sabem que os jogadores e os treinadores são uma coisa dentro de campo e outra fora do campo. Também é aquele calor do momento, aquele calor do jogo. Às vezes até vemos o treinador passa o jogo todo a reclamar com o árbitro, por exemplo, e depois no final até vai pedir desculpa, ou até fala de forma mais calma. São situações perfeitamente normais do jogo. As pessoas também, quem já foi a um estádio, ou quem até já jogou futebol ou treinou, não é? Sabe perfeitamente como é que é o calor do jogo, e sabe perfeitamente que os palavrões é uma coisa que faz parte, e o gritar as indicações e assim, e são coisas perfeitamente normais. E também acho que se tirarmos aos espectadores o público, que já o tiramos, e os cânticos, etc. E agora vamos tirar também o som das indicações e dos jogadores a falar uns com os outros. Acho que também daqui a um bocado já passa, parece que estamos a ver o jogo sem som, não tem piada nenhuma, não é? Mas é sempre bom ver futebol, mas também há que haver algum estímulo sonoro, digamos assim, para captar para captar também os espectadores. E neste jogo do Dortmund, por acaso, reparei num pormenor para as pessoas também entenderem um pouco como os jogadores estão tão formatados a certos comportamentos que agora é difícil também retirá-los. Por exemplo, o Julian Brandt cuspiu para o chão, e a Bundesliga disse que poderia multar os jogadores, acho que é multar os jogadores que fizessem isso, mas os próprios jogadores, o André Silva, acho que foi o André Silva, se não me engano, até disse isso numa entrevista à Eleven Sports, que é uma coisa completamente normal, já é instintivo dos jogadores, e eu por acaso só joguei futebol há um ano, mas tenho amigos meus que jogaram futebol, e eu até comentei isso com eles, e eles até me disseram que é uma coisa normal, quando se está a jogar, está tão concentrado no jogo que nem se pensa nisso, e são coisas, e é a mesma coisa que os palavrões, e com reclamar com o árbitro, e com o treinador gritar com os jogadores, isso sim, são coisas, e que os jogadores gritarem uns com os outros, isso são coisas normais, até estão instintivas aos jogadores. Portanto, também retirar isso também aos espectadores, e retirar isso aos espectadores é também retirar uma parte do espetáculo. Portanto, acho que se deveria deixar as coisas como estão, que estão bem. Miguel, vamos então ouvir-te e eu ia-te lançar aqui, pegando neste último ponto que o Eduardo falou, porque é um ponto curioso, que é a parte do cuspir para o chão e a punição que a Bundesliga pode aplicar aos jogadores. E eu ia também lançar-te o caso do treinador português José Moraes, que está na Coreia, que se esqueceu de trazer a máscara ao intervalo para o banco de suplentes. Portanto, são este tipo de situações que faz notar que o ser humano ainda não está habituado a esta nova vivência. Não está. É assim, há muitos comportamentos que vão ser difíceis, para não dizer impossíveis de mudar, principalmente aquilo que se passa dentro de campo, que é os jogadores no momento, no festejo de um golo, agarrarem-se, ou o simples cuspir. É quase impossível isso mudar, é o momento. Quando toca, aconteceu com a máscara, pronto, são situações que acontecem, é um erro humano, não me parece que haja muito a fazer quanto a isso. Eu vi um tweet esta semana do Falcão, que ele levantava uma questão que era interessante e que o Eduardo em certo ponto também já tocou nesta questão, que é se os jogadores durante o jogo em si estão em contacto e em duelos físicos constantes, qual é aqui o problema depois, quando existe um golo, de festejarem um golo como festejavam antigamente e ter de haver o tal distanciamento? Sim, não sei como é que se vai fazer isso, porque cada um vai festejar para o seu canto. Não sei, eu acho que há coisas que têm que deixar fluir aquilo que se passa dentro de campo, porque não vai ser possível mudar certos comportamentos. Talvez nos festejos os jogadores consigam restringir mais, mas vai haver sempre alguém que vai extravasar,
Sim, e até eu só queria acrescentar uma coisa também. Acho que, acho que como eu também disse no início, acho que é uma coisa que não faz muito sentido. Por exemplo, houve um lance no Schalke Dortmund em que o Haaland dá um toque de cotovelo, um toque do ombro, já não sei ao certo, ao Todibo, e acho que até o árbitro repreendeu e assim. Qual é a diferença dessa proximidade e de um toque físico ao adversário ou um abraço no festejo entre colegas de equipa, não é? Acho que não haja grande diferença. Mas por acaso até desta parte assim mais negativa, digamos assim, até sim uma coisa bastante positiva, que foi uma fotografia do festejo do Haaland, como ele está assim mais distanciado dos colegas de equipa e eles estão mais longe e estão a aplaudir. E pronto, o Haaland chegou aos 41 gols desta temporada e eles parecem que estão a aplaudir assim um jogador brilhante que é o Haaland. Achei que foi uma fotografia interessante. Que esse gol deu uma bonita fotografia, quase como um grupo de adeptos a venerarem um grande jogador. Sim, sim, sem dúvida que isto será também uma aprendizagem para todos nós e, como em qualquer situação crítica, podemos sempre tirar algo de positivo. Vamos avançar e eu perguntava-te, Eduardo, porque nesta jornada houve um número assinalável de lesões. Foram 8 jogadores que se lesionaram no decorrer dos jogos e o Reina, inclusive, lesionou-se no aquecimento. Achas que aqui a questão física pode ser um problema para os clubes e também se os clubes que ainda vão entrar em competição devem tomar as devidas precauções? Sim, assim, eu acho que a questão física, acho que nesta fase da temporada, isto é como se fosse o começar de uma pré-época, basicamente. Pelo menos os clubes, a maior parte deles estão a jogar assim. Acho que se calhar o Dortmund até foi, pelo menos os jogos que eu vi, acho que o Dortmund foi se calhar a equipa que esteve melhor fisicamente. Mas, por exemplo, o Bayern jogou claramente como se fosse uma espécie de jogo de treino, porque o ritmo, uma pessoa vê o Bayern a jogar na Bundesliga recorrentemente, ou até na Champions, o último jogo que vimos foi com o Chelsea, vemos o ritmo de jogo, é absolutamente, é 0 ao 100 completamente, uma diferença extraordinária para este ritmo que jogaram agora, portanto, acho que a questão física neste momento impõe-se à questão tática, porque por muito que os jogadores até estejam cientes do que é que têm que fazer, que espaços ocupar, movimentações, etc., se as pernas disserem que não, eles podem saber a tática toda, que se as pernas disserem que não vão a lado nenhum, não é? E, por exemplo, no Dortmund Schalke até vi isso, o Todibo fez um sprint, antecipei o primeiro sprint ou o segundo do jogo para acompanhar o Hakimi e estourou logo, ele foi ao chão e ficou logo magoado porque os jogadores neste momento não estão preparados para isso, né? Nós não sabemos se todos os jogadores cumpriram os planos de treino semanais que tinham que fazer em casa durante a quarentena. Há jogadores que apareceram um pouco em baixo de forma. Eu teve imagens hoje do Sancho, parece um bocadinho mais gordinho. Não sabemos se cumpriram na totalidade do plano. Depois não sabemos como é que foram os treinos individuais, depois como é que foram os treinos coletivos, e depois os treinos coletivos também foram em grupos pequenos. Eu não tenho a certeza se chegaram a treinar 11 para 11, por exemplo. Isso também tem influência na questão tática, porque se dividirmos muito o treino, as equipas depois também durante o jogo também têm mais dificuldade em ligar os momentos de jogo. Portanto, acho que a questão física no fundo vai ser a maior dificuldade e maior entrave nestas primeiras 2, 3 jornadas, se calhar, porque os jogadores têm que começar a ganhar este ritmo competitivo, porque isto é tal e qual como se fosse uma pré-época, porque é como se tivessem chegado de férias e agora pronto, olha, vamos começar a treinar e fazer uns joguinhos de treino. Basicamente é isso, o ritmo é um ritmo muito lento. E o maior caso, se calhar, para mim, foi o caso do Schalke, porque o Schalke entrou 5 minutos a jogar, ok, um ritmo bom, mas depois simplesmente não corriam, quase não faziam pressão, eram lentos nas transições, queriam sair a jogar, não conseguiam, e o Dortmund, pronto, teve bastante superior. E depois até se calhar já se vê, por exemplo, o Mönchengladbach a jogar, que também viu-se que soube gerir os ritmos do jogo, mas é uma equipa que aguentava correr o jogo todo, se calhar, mas lá está. Isso também levanta outra questão, que é, eu achei que o Mönchengladbach geriu bastante bem o esforço. Quando tinha que acelerar, acelerava, sair em transição, etc. Mas também quando tinha que pausar o jogo e construir mais lento e assim, também soube fazer isso. E eles marcaram golos foi aos 44 segundos e aos 7 minutos, acho eu. E pronto, depois o jogo basicamente acabou, porque o Frankfurt, infelizmente, está um bocadinho fraquinho, mas eles souberam pausar bem os ritmos. Portanto, acho que isso também é importante nesta fase, perceber isso. Mas pronto, os treinadores também sabem isso por causa das pré-épocas, etc. Mas como isto é uma competição a sério, não é uma pré-época, não é? Portanto,
há que ter uma abordagem diferente, mas acho que essa questão, acho que se os clubes pausarem, as equipas pausarem um pouco mais os ritmos durante o jogo, podem um bocado contrariar essa questão das limitações físicas, porque neste momento, sem dúvida, que é, para mim, é o maior entrave que as equipas têm. Sim, falaste aí da questão do Borussia de Mönchengladbach, da tal gestão de esforços, por assim dizer. A verdade é que a equipa do Borussia de Mönchengladbach já realizava um pouco dessa gestão durante aquilo que era o decorrer do campeonato normal. Agora, se calhar, num nível mais elevado, é certo, mas eles já faziam isso muito bem, essa tal gestão, quando é que tinham que acelerar o jogo, quando é que tinham que pausar o jogo, já o faziam muito bem. Miguel, eu agora ia-te perguntar, um, em relação àquilo que foram também os destaques da jornada, e aproveito aqui também para dar a conhecer aos nossos ouvintes, se é que já não conhecem, que na passada semana lançámos um guia da Bundesliga, portanto passem pelo nosso site em www.proscout.pt e fiquem a par daquilo que foram os destaques da Bundesliga até ao momento. Miguel, eu agora perguntava-te, nesta jornada e também para aquilo que falta, quais são para ti os destaques da Bundesliga? Daquilo que aconteceu nesta reabertura da Bundesliga, claro que a destacar o Dortmund, mais num sentido coletivo, não é? A forma como se apresentou fisicamente, a forma como jogou tão bem contra o Schalke. Claro, num plano mais individual, o Haaland, que está uma autêntica máquina trituradora. Mas queria também destacar, por exemplo, o gesto técnico do Mateus Cunha no Hertha, que fez um golo espetacular. Eduardo, quais foram para ti os destaques desta jornada? Sim, assim, para além do Alan, também acrescentar o Julian Brandt, que também fez um jogo extraordinário. O Lewandowski chegou aos 40 golos pela quinta época consecutiva. Não é uma surpresa o Lewandowski marcar, mas também é um dos destaques. E depois, alguns destaques que eu já estava um pouco a prever. Por exemplo, nesse guia que falaste da Bundesliga, uma das equipas que eu analisei foi o Schalke. E eles já não ganhavam, se não me engano, há 6 jogos consecutivos. Este foi o sétimo. E desceram de sexto para o oitavo. Portanto, basicamente a luta pelo sexto lugar na Bundesliga é como se fosse outro campeonato, porque os 5 primeiros estão ali até taco a taco. Mas a luta pelo sexto lugar, que é o segundo lugar que dá acesso à Liga Europa, está basicamente outro campeonato entre Schalke, Wolfsburgo, Hoffenheim também. E agora o Schalke desceu para o oitavo, o Wolfsburgo subiu para esse sexto lugar, com a vitória sobre o Augsburgo. Tornam a vida um pouco complicada para o Schalke, que é uma equipa um pouco também instável a nível de forma. Nestes últimos tempos tem estado bastante instável e agora com esta questão física não vai ajudar. O Leipzig também, que ao empatar desceu para quarto, o Mönchengladbach subiu para terceiro e o Leverkusen, que ainda joga hoje, se ganhar ficar apenas um ponto de lugar de Champions, que eu também queria destacar o Leverkusen, que hoje joga frente a um aflito Werder Bremen, que estou curioso sinceramente para ver a forma do Leverkusen, que acho que é uma das minhas equipas preferidas da Bundesliga e é uma das equipas mais interessantes desta temporada, e também a ver como é que o Werder Bremen vai entrar para esta última fase, porque é uma equipa que está na Bundesliga há 39 anos e pronto, é um histórico do futebol alemão. Portanto, gostava também, do ponto de vista pessoal, gostava de os ver a manterem-se na Bundesliga, apesar de ser difícil. Para dar uma nota final, também o Frankfurt já foi um bocadinho disso. André Silva, sem dúvida, também um destaque por ter marcado gol. Mas o Frankfurt, uma das equipas que me está a desiludir um pouco esta temporada, foi uma equipa que sinceramente esteve desorganizada, foi lenta a reagir, e apesar de ter melhorado com o André Silva, foi uma equipa que no geral está um pouco abaixo das expectativas, exatamente ao contrário daquilo que foi o Mönchengladbach, também já falámos deles. E para dar uma nota ao Bayern, apenas dizer aquilo que também é um bocado repetir, mas aquilo que disse há bocado, que foi da questão do ritmo lento. Nota-se que ainda está a haver uma clara adaptação ao esforço numa perspectiva coletiva, mas também individual, claro. Mas pronto, foi uma equipa superior em que se vê também aqui quem são os grandes jogadores, porque apesar de no aspecto coletivo estar essa adaptação ao esforço, um ritmo lento, etc., a nível individual há jogadores que não desiludem. Não queria destacar o Lewandowski, claro, pelo gol, mas também Gnabry e Kimmich,
que são dois jogadores fundamentais nesta ideia de Hansi Flick, e o Gnabry parece que nem... o Gnabry, se calhar o Gnabry e o Hakimi são os dois jogadores que parece que nem estiveram em quarentena, parece que tiveram a correr a quarentena toda e chegaram numa forma brutal. Portanto, assim, a nível de destaques é um pouco isso. Miguel, em relação à luta pelo título, de referir que Borussia Dortmund e Bayern de Munique estão separados por 4 pontos, achas que o Borussia de Dortmund, e dada tal pedalada que apresentaram no jogo frente ao Schalke, podem lutar pelo título? E também de relembrar que no dia 26 de maio vai haver um confronto direto entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Sim, acho que esse jogo será a derradeira para ver se o Dortmund realmente irá defrontar se irá mesmo se candidatar ao título ou não. Aquilo que se viu nesta jornada de reabertura, sim, pode-se dizer que o Dortmund pode realmente tirar o título ao Bayern, mas também não estou a ver o Bayern como equipa a perder muitos pontos, mesmo num ritmo mais baixo, mais elevado. Vai ser uma equipa que raramente perde pontos. Portanto, acho que esse jogo será muito, muito interessante de ver. E, desculpa, também queria acrescentar que, quanto ao jogo de hoje do Bayer Leverkusen, será também muito interessante ver como é que a equipa do Peter Bosz, né, o Leverkusen dele, é uma equipa que também normalmente imprime uma intensidade de jogo muito elevada, e será interessante ver como é que se apresentam, que é das equipas que eu também mais gosto de ver na Bundesliga. Sim, e no Leverkusen está também Tapsoba, e para o adepto do futebol português é interessante perceber como é que os jogadores que partem do nosso campeonato para outras paragens se comportam, e a verdade é que o Tapsoba, no pouco tempo que jogou no Leverkusen, já tem sido um dos destaques. O Tapsoba chega ao Bayern e à Bundesliga e parece que já joga ali há anos, uma personalidade muito grande, e o resto é a sua qualidade, que é muito. Eduardo, também para te questionar em relação a esta pergunta do título, Bayern de Munique ou Dortmund? Será que o Dortmund vai assustar este ano o Bayern? Eu acho que partilho também um pouco da opinião do Miguel, porque acho que o Bayern não, é uma equipa que não estou a ver a perder pontos, nem estou a ver a baixar o nível de forma, mas também temos que ver também como é que vai ser, porque as equipas podem chegar mais rapidamente ao pico de forma do que umas equipas podem chegar mais rapidamente a esse pico de forma do que outras. Também vai depender muito agora dessa questão, vai depender muito também de questões táticas, vai depender também quando for a Champions, porque o Bayern está na Champions ainda, apesar de ter que jogar a segunda mão, mas o Dortmund já não está. Vai ter também que depender um pouco do calendário, mas numa perspectiva mais geral, acho que apesar do Dortmund praticar um futebol excelente e muito atrativo e de muita qualidade, acho que o Bayern, no geral, no cômputo geral, é a equipa mais forte, e acho que se o Bayern, quando o Bayern defrontar o Dortmund, sinceramente acho que não vai dar grandes hipóteses. Acho que se vai assumir como o gigante que é da Alemanha e como a equipa gigante que é, e fazer frente a frente ao Dortmund e conseguir superiorizar-se. E apesar de que o Dortmund é uma equipa fantástica, tem jogadores incríveis, só de pensar que pagaram 25 milhões por jogadores como o Hazard, 25 milhões por Brandt, 20 milhões por Haaland, ficamos surpreendidos como é que uma equipa consegue fazer esse tipo de negócios incríveis. E pronto, é um estilo de jogo bastante atrativo e bastante eficaz. Mas pronto, para resumir, acho que o Bayern vai, se não perder mais pontos e se conseguir ganhar a Dortmund, acho que vai conseguir sagrar-se campeão. Fica assim as vossas apostas. Dia 26 de maio haverá esse tal confronto entre os dois primeiros da Bundesliga. Este foi o pontapé de saída nesta nova versão do Bola ao Meio. O meu nome é André Zeferino. Agradecer ao Miguel Palma e ao Eduardo Costa a participação no Bola ao Meio. Obrigado também a quem nos ouviu e voltamos para a semana com mais um Bola ao Meio. Obrigado e um grande abraço. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!